Hello pessoal, Marcelo Borges da Astrologia passando para a gente falar de Plutão. Plutão que tem uma energia de morte e transformação, de renascimento das cinzas, como uma fênix. Mas é uma energia de um planeta que atinge gerações, pegando no fim até o início, ou no início para o fim, enfim. Essa energia de Plutão marca astrologicamente toda uma geração e essa geração fica marcada com características do signo que Plutão estava. Então, como que a gente sabe disso? Bom, a gente tem os estudos e as anotações dos astrólogos que sobreviveram ao momento que a astrologia foi posta de lado porque foi dada como cafona, onde já se viu a astrologia uma ciência, uma análise que surgiu há milênios junto com a astronomia. Cafona, por favor. Então a gente tem as informações, por exemplo, que Plutão estava no signo de Leão entre 1939 e 1957. Isso nos remete ao quê? 1939 a 1945 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi um caos total. Muita destruição, muita morte, muita degradação do ser humano e da raça, com a possibilidade até mesmo da extinção da raça humana, dado a uso de bomba atômica. Bom, então nós temos aí os nascidos nesse período da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra. Pessoas nascidas dentro desse período de 1939 a 57 são conhecidas como os Baby Boomers. Para quê? Eles nasceram para repopular um planeta devastado. E dentro desses bebês, o que foi instruído, como que foram criados e tal? Eles foram criados com um ego completamente centrado, a liderança completamente personalizada e o valor deles era pautado e ligado todo dentro de um reconhecimento. É uma geração que confunde a autoridade com destaque. Foi construído muitos heróis e ídolos que buscam o protagonismo. Bom, dito isso, a gente já pode saber que as consequências não são lá assim tão boas. Bom, vamos ver aí uma rigidez hierárquica, autoritarismo, uma dependência do aplauso. O legado dessa geração de baby boomers é ambição, uma liderança aí que, pronto, duvidosa e o senso de grandeza histórica. Temos, acho que, uma pessoa que nasceu nessa época, não, várias pessoas nessa época, a gente pode identificar essas pessoas estão assim, nas áreas de governo. É difícil querer largar o osso essas pessoas, porque querem estar nessa posição de leão. E pessoas ali que nasceram em 1957 até 1971, nasceram com Plutão em Virgem, que traz aí os baby boomers tardios, onde a sua disciplina era completamente extrema, era exagerada, era demais. Eles foram moldados praticamente para trabalho braçal, para viver do seu corpo rotina. E o valor era simplesmente baseado em que eu posso ser útil. Isto está aqui para servir. Bom, realmente foi a geração do trabalho braçal. Nossos pais. Eu digo por experiência. O qual foi essencial porque nesse período de 57 a 71, toda a reconstrução pós-guerra estava sendo feita e toda a economia do capitalismo tinha que começar a crescer e dar um rumo para essa sociedade que estava aí vindo de uma forma latente, com sonhos de um futuro melhor. Foi, acho que dentro desse período, se não me falha a memória, cravado o American Dream como um termo.
que, pelo que eu tô vendo ultimamente, já tá caindo no desuso. Bom, o fato é que essa geração de trabalho braçal teve aí uma forma de sacrificar-se por meta. As suas emoções foram suprimidas, apagadas, silenciadas, em nome de um dever e de honra, porque você é filho da guerra. Olha só, você não teve que viver na guerra, você não passou os horrores de uma guerra. Então, você está aqui realmente para dar continuidade e um foco para esse mundo que precisa se reerguer. É estranho, né? Fazer a criança que está nascendo agora pagar por um erro dos adultos que viveram ali e causaram a própria guerra. Enfim, o resultado foram pessoas com culpa crônica, uma culpa que não carregam um peso nas costas tão grande, que causam doenças imensas como depressão, fibromialgia, é uma rigidez moral também, um esgotamento emocional total. O legado dessa geração dos baby boomers tardios é uma funcionalidade. Eles não conseguem parar, não conseguem saber o que é realmente tirar férias e descansar. Metodologias com eles, tem todos os métodos e as formas para fazer isso, aquilo, outro. Tá tudo certo, estamos operando, independente de dentro, tá um caos completo. Já depois dos anos de 1971 até o ano de 1984, ano de meu nascimento, temos Plutão em Libra. Com esse movimento de Plutão em Libra, nasce a geração X. Marquei um X. Muita gente do Brasil realmente foi a geração X da Xuxa. Eu fui um dos baixinhos. Essa geração X veio para quebrar os acordos. A gente popularizou e valorizou o divórcio. Horror a conflitos, a embates. Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. A gente não gosta de conflitos, de competições. A gente tem uma busca constante por aceitação como valorização. Desmontamos os modelos anteriores, sucateamos eles. E relativizamos um pouco o que é a autoridade. A gente confundiu harmonia com justiça. Mas uma ressalva tem que ser feita, principalmente para os nascidos a partir de 1980 até 84. E a partir desses nascimentos, as pessoas nesse período, a geração X, que nasceu ali dos anos 80 até 84, nós fomos os primeiros a buscar trabalhar a nossa saúde mental como fonte vital e necessária para um equilíbrio do corpo físico, mental, do espiritual e emocional. A gente deixa aí consequências como um medo de impor limite, uma permissividade estrutural que paralisa a moral. O nosso legado é uma abertura mais social, uma crítica às autoridades rígidas e à diversidade um tanto relacional. Já ali pelo ano de 1983, isso também me pegou, mas está registrado. 1983 a 1995, Plutão em Escorpião. Considero então que pode ser que ele fez ali uma retrogradação, voltou, enfim. Mas, por A mais B, eu que sou nascido em 84, vou considerar, porque eu tenho o meu mapa natal divididinho entre Libra e Escorpião, e o Plutão está no meio. Eu digo o seguinte, vamos considerar aí Plutão e Escorpião de 1984 a 95, onde a internet já
bombava, começava muita coisa a mudar. Sim, aí eu passei por essas mudanças, eu lembro, assim, muitas, começando os primeiros celulares, tijolões. Enfim, nasceram os millennials. É uma consciência completamente precoce do mal. É uma intensa forma de ter um controle emocional e uma desconfiança estrutural. Uma erotização também muito exacerbada, ou seja, muito alta, muito expandida. Já como eu disse, crescem grudados a uma tela de TV, de tablet, de celular, dos computadores. E perceberam o subsolo do poder. Perceberam que no subsolo do poder ainda tem um anexo que vai galgando um pouco mais para baixo. Tiveram um amadurecimento completamente precoce. As crises vividas sempre no silêncio. A consequência disso tudo. Pessoas com dificuldade de entregar seus projetos, sua vida, se entregar também para viver. Uma forma de manipulação altíssima e psíquica. E um forte ressentimento. O legado é uma fina leitura do que realmente é o ser humano. Um realismo brutal e frio, psicológico, com uma profundidade emocional também muito brutal. Já com um Plutão em Sagitário, que foi do período de 1995 a 2008, nasceu a geração Z, os Gen Z, que são questionadores de tudo e mais um pouco. As verdades são todas relativizadas e a moral ela se torna um discurso pautado, todo assimétrico. As consequências são radicalismo ideológico, uma forte ansiedade existencial, uma fuga da realidade que exige uma ação de comprometimento para sua própria evolução. Eles deixam como legado uma abertura cultural com uma crítica global bem estampada. O Plutão vai para Capricórnio entre 2008 a 2023. Nasce nesse período a geração Alpha, Gen Alpha, que constantemente estão testando a realidade, os limites são instáveis, expondo crises de autoridade. Crescem e cresceram sem contenção firme, são criados a solto. Ainda temos as situações aí de testar os limites concretos do que é a vida, do que é viver ali. E essa forma com que eles testam os limites, eles acabam expondo um adulto completamente vazio. Esse adulto, muitas vezes, são os pais. Quais são as consequências? Brutalidade, atos extremos de violência, dado pelo colapso do freio interno. Qual vai ser o legado dessa geração? Uma revelação da falência estrutural, com urgência por reais limites serem implantados. Aí Plutão chegou em 2026, entra no signo de Aquário. Vai ficar até 2044. Até o presente momento, não tem aí nenhuma nomenclatura para essa geração. Mas essa geração se identifica como coletiva. A sua consciência é uma conexão de rede. E toda mediação se dá, claro, pela tecnologia. É uma geração que vai viver conflitos ideológicos, onde o indivíduo corre o risco, se não pode ser dissolvido no meio desse coletivo. Tudo bem, eu entendo que nós realmente fazemos parte do todo. Nós somos uma gota e juntos somos um oceano. Porém, as consequências de você dissolver o indivíduo, sua subjetividade,
você acaba aí simplesmente redefinindo o que é o ser humano, o que é o humano. E a ação, ela vai virar apenas através de um contágio social, no qual você vai estar tocando o outro, porque a tecnologia está chegando a um ponto que a gente realmente não precisa nem estar no mesmo espaço. Enfim, é de fato uma consequência desumanizadora, onde as personalidades caem por terra, a exclusão é simbólica, moral, algorítmica. O legado, reinvenção social, ou o seu completo colapso. Talvez novas formas de coletivo e de pertencimento surjam a ver. Bom, cada geração realmente está sujeita às ações simbólicas, aos processos psíquicos, às ações da humanidade e às tensões daquele período. A gente pode sim considerar os erros humanos, o abandono para as práticas de leituras, a prática também do uso da astrologia como uma ferramenta de entendimento das energias sociais e de medição delas. E também a padronização da educação como sendo uma linha de montagem simples e banal, onde muitos conceitos não foram aplicados, foram excluídos, deixando de lado a criação do desenvolvimento do individualismo, da subjetividade de cada ser, de cada indivíduo. Simplesmente não trabalhando expectativas, limites, emoções do ser, deixando o ser ser afetado pelas ações do ambiente ao qual vivia, jogando o ser à era na beira, sem uma estrutura de crescimento, sem uma realmente estrutura para criação de um ser com uma inteligência emocional, com autoconhecimento já desenvolvido, nos deixando atrasados. Por isso que no Livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec, uma das perguntas que nós estudamos essa semana fala muito bem que de todos os planetas, de todos os reinos de Deus, o planeta Terra é o único que a infância é mais lenta, demorada. E tá bem claro, a gente fica travado, preso dentro dessas situações aí, porque simplesmente a sociedade resolveu por um padrão completamente mecânico, arcaico, castrador, sim, não trabalhar o ser humano, que é uma máquina complexa. Bom, o ser deixa de ser. E a ação, muitas vezes, para fazer essa mudança desse ser, para que esse indivíduo aí possa ter o último respiro e talvez mudar, só vem no ápice do sintoma. Só vem no ato, no cume da doença, do adoecimento. E muitas vezes pode ser tarde demais para muitos. Bom, essas são as energias de Plutão transformando as gerações. Se isso ressoou contigo, se bateu contigo, deixa o like. Se quer saber mais como as energias dos planetas interferem na sua vida, saiba que o seu mapa natal é o seu manual de vida e através dele você pode fazer muitas movimentações na sua vida positivas. Eu posso te ajudar com isso. Faz contato, agende sua consulta. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.